Olá pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu vim conversar com vocês sobre a leitura do livro que veio na caixa do Turista Literário, a primeira caixa dessa caixa surpresa, né, de literatura. E aqui está o meu passaporte, né, que eu recebi na caixinha, e o meu primeiro carimbo para onde a gente viajou nessa história, que foi Herã e Valória, que é onde está ambientada a história de A Maldição do Vencedor, da Marie Rutkowski, que é uma escritora americana. Essa edição foi lançada pela plataforma 21, que é um selo da Vergara Ribas, né? Uma edição que está maravilhosa, como vocês podem ver. A letra é grande e as páginas amarelinhas. Legal que tem aqui no começo aqui um mapa bem legal, que mostra Herã e Valória, né? E primeiro, para ambientar um pouco a história, né? Herã era uma cidade que ficava numa península, né? E o povo Herani era um povo pacífico, né? Dedicado ao comércio, que gostava muito de música, artes, literatura. E eles eram bastante invejados pelo povo de Valória, que era um império mais guerreiro, um pouco mais rústico, né? E que estavam cobiçando as riquezas da península de Herã. Até que um dia Valória resolve invadir Herã, né? E mata o que eles não mataram da população, transformaram em escravos. Então os Herani foram escravizados e Valória passou a ser a dona da cidade, né? Então essa é a ambientação da história do livro. Aí vai aparecer a nossa primeira personagem principal, que é a Kestrel, que é uma menina que foi criada em Herã, e ela é filha do general, um general poderosíssimo, né, do Império de Valória. E ela é uma menina bastante caprichosa, um pouco rebelde. E em Herã, em Valória, né, as meninas elas têm duas opções. Ou elas podem se alistar no exército, servir ao exército, ou então elas têm que se casar e constituir família. Só que essas são duas opções que Kestrel não gosta muito, não é a opção que ela gostaria de escolher. Kestrel ela tem uma paixão muito grande por música, e ela é uma pianista excelente. Mas na cultura de Valória, quem toca instrumentos são os escravos, né? Os valorianos só recebem a música, não podem ser instrumentistas, né? E o sonho de Kestrel é poder tocar o seu piano, né, livremente. Então ela fica enrolando o pai dela para até decidir, porque ela só vai precisar decidir quando ela completar a maioridade, né? Mas tudo muda um dia que ela vai passear no mercado com uma amiga Jazz, né? Que ela tem uma amiga Jazz e o irmão dela, que é o Ronan, que é todo apaixonado por ela, mas vive na friend zone, né? E no mercado, lá ela joga, ela gosta de ir pra lá pra apostar num jogo, que é o Modèle Picard, que inclusive na caixa, a gente recebe, na caixa do Turista Literário, a gente recebe umas pecinhas para lembrar desse jogo, que é uma cultura de Valória, né? Um jogo de estratégia, na qual Kestrel é excelente, então ela sempre ganha, quase sempre ganha. E nessa visita ao mercado, elas acabam parando na parte do mercado onde acontecem os leilões de escravos. E quando ela vê o escravo que está sendo leiloado, né, um jovem rapaz, ela impulsivamente acaba dando os lances e acaba ganhando e comprando por uma pequena fortuna o tal escravo. Depois ela não entende muito bem o que ela fez, né? Porque na verdade ela não tinha interesse nenhum. Então, tanto aturdida, né, com o que ela fez, ela leva o escravo para casa e resolve que vai deixá-lo ao encargo do general, né? Ele que usa o menino. O menino é bastante forte, atlético, então ele pode trabalhar nas forjas do general, por exemplo, consertando armas, fabricando armas para o general. Muito bem, só que a partir daí, sem querer, ela começa um certo relacionamento com esse escravo, né?
que a princípio era chamado de Smith, né? Mas depois ela descobre que o nome dele é Arin e que ele fala muito bem o valoriano, uma coisa que a intriga bastante, né? Então, esse é um apanhado geral do livro e é a partir daí que a história se desenvolve. Eu gostei bastante do livro, não sei se eu gostei muito do final, mas era um final que era o mais provável, digamos assim, né? Mas o que a gente aprende com esse livro? Que as pessoas elas têm grande dificuldade de empatia com outras pessoas que não sejam do seu círculo social, né? E que é difícil se colocar no lugar do outro. É só depois que a Kestrel compra, né, o escravo Arin, que ela começa a ver pelos olhos de outra pessoa como é o povo dela, né, como eles se sentem em relação ao que aconteceu, né. E tem um certo momento que eu fico com um pouco de raiva da Kestrel, porque ela não consegue entender. Eu entendo, claro, que ela deve ficar, que no decorrer da história vai haver uma revolução, né, os Herani vão se rebelar, né, e tomar a cidade. E ela fica indignada com isso, né? Eu fico pensando assim, poxa, mas ela não tem que ficar indignada. Tá certo que ela tem que ficar muito triste com o fato dos amigos dela que morreram na Revolução, coisa parecida. Mas ela tem que entender que, na verdade, quem invadiu Heran foram os Valorianos, né? Então, é mais que natural que os Herani queiram retomar a sua liberdade, né? Então, isso é uma coisa assim bastante complicada, porque a pessoa, o conquistador em si, ele nunca acha que está errado, né? E acha um absurdo que os pobres escravos se rebelem contra o império, né? Então foi um livro bem interessante, é o primeiro volume de uma trilogia, né? Então podemos esperar muito mais histórias por aí. E no que veio junto com a caixinha, então, como eu mostrei pra vocês, tinha as pecinhas de Morder e Picar, que também é um jogo que a Kestrel vai jogar com a Arin, e assim, apostando perguntas, né, um acaba conhecendo um pouquinho mais do outro. E aqui veio também um sachê de laranja, que é o formato de uma laranja, que tem um cheiro maravilhoso e remete a uma parte do livro onde os escravos, quando tem que sair dos seus alojamentos, por exemplo, o Arin sai do seu alojamento para ir para a forja, ele passa por um pomar de laranjas que é muito cheiroso, como esse sachê maravilhoso aqui, e é tentador para os escravos, né? Mas ele, como um bom escravo, ele simplesmente ignora as laranjas e vai embora. E o que veio também na caixa é o que a gente consideraria como o souvenir de viagem, né? Que é essa capinha de tecido linda, maravilhosa, e que depois a gente vai verificar que a estampa da capa tem tudo a ver com a história do livro. Então aqui você vai ter a Kestrel com suas trancinhas, vai ter o piano que ela gosta muito de tocar, vai ter a adaga dela aqui, o que mais? O pássaro, que seria o significado do nome, né, da Kestrel, e notas musicais e etc. Então é uma capinha bem exclusiva, né, para quem adquiriu a caixa. Então, e também veio um marcadorzinho muito fofo de espada, né, que os valorianos usam, tanto o homem quanto as mulheres usam várias adagas presas na roupa, né, como enfeite, cravejados de ouro, etc, mas que também servem para lutar, né. Então é isso, essa foi a leitura do A Maldição do Vencedor, e esperamos que os próximos volumes sejam tão interessantes quanto, né. Então é isso, galera, até o próximo vídeo.